Agora, quando eu estou contando e me deparo com curva, o que eu faço com a curva? Eu isolo toda a curva para a contagem, vou até no final da curva e recomeço. Que tipo de fratura o osso quebra e rompe a pele? Que o osso quebra e não rompe a pele? Fechada. Em qualquer tipo de fraturas, o que a gente usa? Talas. Essas talas têm que ser do tamanho do ferimento ou maior do que eles? Maior do que os ferimentos. Quando tem algum objeto empalado no meio do tórax da pessoa, a gente pode retirar? Pode movimentar? Não. Tem que fazer um curativo aonde? Ao redor e mandar o mais rápido possível para o hospital. Quando a vítima tem uma lesão aqui no tórax, quem que vai fazer o curativo? A própria vítima. Ela vai fazer um curativo de pressão, vai pegar um tucho de pano, uma gasa e vai falar para ela mesma colocar a mão no ferimento, na lesão. Por quê? A gente pode colocar a mão no sangue de alguém? Não. Quando tem órgãos expostos, eu vi a vítima com os órgãos expostos, eu tenho que enfiar o órgão para dentro dela e fechar? Não. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pano limpo e seco. Vou enfaixar, mas sem apertar, e depois eu venho e obedeço o pano e mando o mais rápido possível para o hospital. Que tipo de hemorragia que o sangue sai em forma de esguicho? Um vermelho bem vivo. Arterial. Quando o sangue sai vermelho escuro, como que chama essa hemorragia? Qual é a hemorragia? Venosa. E quando o sangue sai fino e oleoso, hemorragia capilar, áreas onde tem cabelos. Quando a vítima tem hemorragia onde sai o sangue pelo nariz, como chama essa hemorragia? Hemorragia nasal. Quando a vítima vomita sangue, como que chama a hemorragia? Estomacal. Que a vítima tosse sangue, como que chama a hemorragia? Pulmonar, que tosse vem do pulmão, pulmonar. Qual é o coração que bate mais vezes por minuto? Que bate menos? Quando existe alguma amputação de membros, o que eu faço com essa parte que foi extraída do corpo? Eu pego com um pano limpo, coloco dentro de um saco plástico, amarro e coloco sobre o gelo. E aqui eu vou fazer um curativo ao redor. Em luxações e entorse, que tipo de compressa a gente usa? Compressas frias. Compressas frias eu posso usar na entorse, na luxação, no estado febril, na hemorragia nasal. Quando que eu posso usar compressas quentes? Quando tem o quê? Hematomas, roxos pelo corpo. Queimadura que forma bolhas, como que chama essa queimadura? Segundo grau, que a pele fica vermelha, que a pele que destrói o tecido, a pele fica até esbranquiçada. Todo e qualquer tipo de queimadura a gente usa o quê? Água corrente ou soro fisiológico. Na crise convulsiva, o que eu devo proteger da vítima? A cabeça. Nessa situação é comum a pessoa enrolar a língua para dentro da cavidade da garganta. O que chama isso? Englote, quando a pessoa enrola a língua para dentro da garganta. Aonde que é melhor eu sentir a pulsação de uma pessoa? No pescoço. No pescoço. Como que chama o lugar do pescoço que a gente vai sentir melhor a pulsação? Na carótida. Quais dedos eu uso? Esses três aqui, ó, indicador, médio e anelar. Por que eu não posso usar o polegar e o mindinho? Porque esses dedos aqui têm pulsação. A gente está sentindo a nossa pulsação, não é da vítima. Qual é o combustível que mais polui? Que menos polui? Gás natural. O etanol do Brasil é extraído de quais matérias? Cana-de-açúcar, batata doce, beterraba, milho, eucalipto, mandioca. O que não tem no álcool do Brasil? A vinhaça ou vinhoto. Qual é a função do catalisador? Ele é um filtro? Não. Ele é um transformador de gases. Ele transforma gases nocivos em gases inofensivos. Gases ruins e gases bons. Qual é o
o gás que os veículos soltam no meio ambiente? Qual é o gás? Monóxido de carbono. Qual é a substância que os veículos a diesel soltam no meio ambiente? Fumaça preta. Qual é a substância que os veículos a álcool ou etanol soltam no meio ambiente? Aldeídos. Qual é o único programa de controle ambiental que existe? É o PROCONV ou PROCOV. Ele incentiva as grandes montadoras a produzir veículos que poluam menos. A chuva ácida em contato com as estruturas metálicas de casas e indústrias, o que ela causa? Corrosão. E no solo, a infertilidade no solo. Qual é a camada de ozônio que está sendo destruída por conta da quantidade da poluição? É as camadas o quê? Inferiores da atmosfera. Qual é a camada? Inferiores da atmosfera. Qual é o aparelho usado para medir o som? Nada disso, é o decibelímetro. O índice do som ele é estabelecido em decibéis. Para nós, seres humanos, tolerável de 35 a 40 decibéis. Acima de 55 decibéis, o que já causa? Estresse auditivo. Acima de 120 decibéis, o que causa? Surdez irreversível. Qual é o material que mais demora para se decompor? Vidro. Demora menos? Papel. Qual é a função do painel do veículo? O que ele mostra? O que ele mostra? Reais condições do veículo. Se tiver piscando alguma luzinha, está acontecendo alguma anormalidade. Qual é a função do velocímetro? O que ele mede? Odômetro. Quilometragem. Manômetro. Pressão do óleo do motor. Amperímetro. Carga e descarga da bateria. O tacômetro ou contagiro são as rotações por minuto. Qual é o motor mais fabricado no mundo? Térmico. Mais usado? Água. Fabricado? Térmico. Usado? Água. Da onde vem a energia inicial para acionar o motor? Motor de arranque. Qual é a peça mais pesada do veículo? E a mais dura? Chassi. Reservatório de óleo? Cárter. Quantos volantes tem o veículo? 12. Quais são eles? O volante da direção e o volante do motor. Quais são os 4 tempos do motor do veículo? Admissão, compressão, explosão e escape. Os 4 tempos funcionando junto é o ciclo de Otto. Quem substituiu o carburador? A injeção eletrônica. Qual é o óleo que a gente coloca no motor do veículo? Lubrificante. O óleo deve ser medido sempre em local plano, com o motor o quê? Frio. Qual é o sistema que controla a temperatura? Arrefecimento. O sistema de arrefecimento ele se divide em 2, água ou ar. Qual é o sistema que absorve impactos? Suspensão, é o sistema de suspensão. Ele é formado de molas e amortecedores. Qual a função da mola? O que a mola faz? Sustenta o veículo. O que é debrear? Pisar no pedal da embreagem. O que é debrear? Qual é o freio mais antigo que existe? Freio de mão. Qual é o freio mais eficaz? ABS. Qual é os freios usados em veículos de pequeno porte? Freio hidráulico. Grande porte? Ar. O que é fazer sangria no sistema de freio? Retirar bolhas de ar. Qual é a função das velas? Produzir centelhas. Qual é a função da bateria? Armazenar energia. Qual é a função da bobina? Ela transforma baixa tensão em alta voltagem ou alta tensão. Qual é a função do distribuidor? O que ele distribui? Energia, carga para onde precisa no veículo. Qual é a medida de segurança de um pneu? 1,6 milímetros de profundidade. Abaixo disso ele já é um pneu o quê?
Careca. Pneu com muito cheio, muito calibrado, desgasta o quê? O meio, o centro. O que pode causar? Estouro. Pneus com baixa calibragem, o que causa? Ele vai desgastar as bandas. Se tiver, quando a minha direção estiver balançando, trepidando, o que eu preciso fazer com o meu veículo? Balanceamento. Se ela estiver puxando para um lado ou para o outro, alinhamento. O extintor mais usado, qual é o extintor mais usado? ABC. O extintor deve ser armazenado em que local? Lugar que faça acesso. Ele é obrigatório para todos os veículos? Não. Hoje em dia ele só é obrigatório para quais veículos? De grande porte e inflamáveis. O extintor mais usado é o ABC, tem que ser usado na vertical em forma de leque, de um lado para o outro. A corrente da motocicleta tem que ser esticada até o último? Não, ela sempre deve ter o quê? Folga. No escapamento, o que elimina pelo escapamento? Os gases produzidos pelo motor do veículo. Deixa eu ver aqui. Qual é a função do diferencial? O que ele faz? Ele faz com que as rodas girem diferente uma das outras aonde? Nas curvas. Muito bem. Então, nós falamos o livro todo. Então, aí agora vocês vão fazer a provinha pra gente testar aí o que vocês absorveram da prova, né? Pra gente amanhã também ter mais uma revisão. Então, essa revisão foi do dia hoje, do dia 5, né? 5 de abril, a gente já fez uma revisão mais cedo, falou todo o livro agora. Vocês vão fazer, então, as provas pra gente ver o que tá faltando aí pra pegar, tá? Então, aí eu vou passar as provinhas pra vocês e bom estudo pra quem estiver em casa.